pode estar abrindo a Bíblia do Senhor, ali em João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. Nós estaremos fazendo a leitura, do versículo 1 a seguir. E nós vamos estar vendo aqui nestes textos que nós estaremos lendo da Bíblia Sagrada, alguns pontos importantes com relação ao que Cristo ele quis nos deixar com relação a uma vida de adoração e como aprendermos a maneira correta de viver e de adorar o Senhor impacta no nosso relacionamento para com o nosso Deus. E nós vamos ver nesta noite, através destes textos, coisas importantíssimas que o Senhor ele quer nos trazer, ele quer nos falar, e eu tenho certeza que será bênção e edificação para as nossas vidas. E antes de iniciarmos, enquanto você vai procurando aí do texto, João, capítulo de número 4, eu vou fazer uma oração antes de nós iniciarmos a palavra do Senhor nesta noite. Senhor Deus, estaremos neste momento, ó Pai, entrando na ministração da Tua palavra. Senhor amado, e aonde, Senhor amado, as pessoas estiverem ali reunidas, que o Teu Espírito Santo neste momento esteja sobre eles, esteja com eles, ó Pai. Senhor, prepare os corações, prepare a mente, ó Pai, para que compreendam de maneira eficaz, de maneira plena, Senhor, o Teu ensino. Senhor, e que os corações sejam preparados para receber da Tua palavra. Senhor, eu já peço que o Senhor repreenda, Senhor amado, todo levante, qualquer empecilho que o inimigo tente colocar para que a palavra, Senhor, de alguma maneira venha a ser barrada. Senhor, neste momento nós pedimos que haja paz nos lares, haja tranquilidade, para que quando a Sua palavra chegue, Senhor, haja, Senhor, ali pessoas, Senhor, com os corações e com as mentes cativas para ouvir, aprender e entender o que o Senhor quer, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos auxiliando, abrindo o nosso entendimento para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. João, capítulo de número 4, ele vai nos falar um pouco ali do contato que o Senhor teve ao chegar aí na cidade de Samaria com uma mulher daquela cidade, a qual nos diz que era uma mulher samaritana. E para nós entrarmos um pouquinho neste assunto, nós precisamos entender que ali Samaria, ela fazia ali parte, depois que Davi e Salomão eles morreram, o reino foi dividido. Eles ficaram ali na região do Reino do Norte. E devido ao distanciamento deles para com a palavra e o fato depois disso eles terem sido entrado em guerra com outras nações, levados cativos, outras nações vieram, dominaram aquele território, houve uma mistura ali de religião pagã junto com aquilo que era de Deus, junto com a palavra de Deus. Então, de geração em geração, de anos em anos, os samaritanos, por um tempo, eles aprenderam de forma errada sobre a adoração a Deus, devido a essa mistura de religião, de cultuar, de idolatria, se misturou. Quando Jesus ele está conversando com esta mulher, algumas questões com relação à idolatria ali já estavam um pouco sanadas. Mas os samaritanos ignoravam boa parte do Velho Testamento e se atinham um pouco ali ao Pentateuco, mas não de forma plena. E ali eles tinham como base que o lugar de adoração ao Senhor era o Monte Gerizim. E partindo deste contexto, desse entendimento do porquê que judeus e samaritanos não conviviam, era por causa disso. Porque os judeus acreditavam e tinham certeza de que a forma que eles adoravam era errada, e os samaritanos, da forma que os judeus adoravam, era errado. Então não havia compatibilidade, eles não conversavam, eles não se misturavam por causa disso. Aí nós vamos ver Jesus chegando e se aproximando para ele fazer algo importantíssimo, que a primeira coisa é quebrar ali uma barreira. Qual é a barreira? A barreira de que para Deus o anúncio do Evangelho, ele é independente daquilo que você vem aprendendo, porque quando nos aproximamos de Cristo, nós passamos a aprender a verdade, e o Senhor, ele precisava quebrar na vida da mulher samaritana todos os princípios que ela acreditava ser certos para a adoração.
aproxima, chega e é onde nós vamos iniciar a leitura nesta noite. Os versículos de número 1 e de número 2 vai nos dizer que Jesus ele estava vindo de uma cidade aonde ele tinha conversado com os fariseus, e aí ele sai da Judéia para ir para Galileia e ele precisa passar ali por Samaria. Versículo de número 4 vai nos dizer que Jesus ele vai passar por Samaria. Versículo de número 5, ele vai nos dizer que ele vai parar ali num lugar de Samaria chamado Sicar, aonde essa mulher morava, junto à herdade de Jacó tinha dado a José. Então era ali uma região onde era a herança de José, onde ficou ali, e ali tinha esse poço, esta fonte de Jacó. E Jesus, homem, cansado do caminho, do trajeto, porque eles andavam a pé, ele senta, mas o Jesus sentar ali não era algo isolado, algo que aconteceu do nada, de repente não. Havia um propósito, porque havia alguém a ser alcançado. Jesus ele para, Jesus ele senta e ele aguarda. E neste momento que Jesus está ali, a palavra vai nos dizer que veio uma mulher, versículo de número 7, de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus ele senta ali num lugar propício para iniciar ali um diálogo com esta mulher. E ele olha para ela e diz, olha, dá-me de beber. Porque o versículo de número 8 vai nos dizer que os discípulos saíram para comer comida, as coisas. Versículo de número 9 nos diz assim, disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Jesus, ela estranha esse comportamento de Jesus, porque era fácil reconhecer ali os judeus, porque eles se vestiam, se portavam de uma maneira específica, e ela veio e ela indaga, olha, como pode você ser homem e judeu falar comigo, mulher e samaritana? Porque eles não conversavam, não havia diálogo, não tinha o que fizesse esses dois povos, essas duas nações, conversar e muito mais pedir algo para outra pessoa. Então ela questiona, nossa, mas por que você está me pedindo água se você é judeu e eu sou samaritana? E Jesus respondeu, disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Interessante que Jesus ali, ele não perde tempo em conversar com esta mulher e começar a anunciar ali o Evangelho de Cristo. E para você entender, amados, que quando Jesus ele vai falar conosco, ele vai falar com a gente de maneira clara e maneira objetiva. A gente tem uma ideia de que quando Deus ele vai falar conosco, vai nos revelar coisas da palavra, ou quando vamos falar de evangelho, as coisas são de maneiras difíceis, incompreensíveis e que a gente não entende. Jesus ele vai abordar esta mulher com um tema que era do cotidiano dela, que era tirar água. Quando o Senhor ele vai falar para mim e para você algo, ele não vai falar de uma maneira que você ou eu não entenda, não compreenda. A gente acha que Deus fala conosco e a gente vai ficar na confusão. Nossa, mas o que Deus quis dizer? Não, Deus ele é claro, ele é objetivo. O que pode acontecer é a gente não querer aceitar aquilo que Deus está falando e por algum motivo a gente querer complicar o entendimento. Mas, irmãos, Deus ele fala de forma clara. A palavra do Senhor ela é extremamente clara e objetiva. Mas nós, muitas das vezes, não querendo nos sujeitar à vontade de Deus, passamos a dizer que eu não entendi o que quis dizer. Eu não compreendo o que o Senhor fala. Quando o Senhor vai falar conosco, Ele vai falar de forma clara e objetiva. Ele vai falar comigo e com você de uma maneira que nós entendemos. Tanto é que toda a conversa de Jesus com esta mulher vai se tratar da questão água, porque era algo que ela conhecia. Então não se engane achando que Deus está falando com você de maneira incompreensível. Se estiver, tem algo errado, porque o nosso Deus ele é claro, ele é objetivo. Não fica fazendo confusão na nossa cabeça para dificultar o entendimento daquilo que ele quer para as nossas vidas, amém? E aí, Jesus
olha, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus ele começa a se apresentar para a mulher dizendo, olha, se você soubesse, mais ou menos assim, olha, se você soubesse em quem você está falando, você pediria para mim a água e eu te daria a água viva. Olha que interessante. Jesus ele não rodeou, ele falou, olha, é o seguinte, mulher, eu vou dizer para você quem eu sou, para que você entenda que eu posso te dar água viva. Nós precisamos entender quem é Jesus. Porque se nós não entendemos quem é Jesus, nós não conhecemos quem é Jesus e não sabemos o que ele faz, dificilmente nós poderemos nos achegar a ele ou entender ele. Então ele se apresenta para a gente. Como ele se apresenta? Eu sou Cristo, o Filho de Deus, através da minha morte na cruz do Calvário, que foi preciso por causa lá do pecado cometido por Adão e Eva, trouxe o pecado para o mundo e foi preciso que eu morresse na cruz, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se apresenta. E Jesus se apresentou para ela também, dizendo quem ele era. E aí a mulher, ela diz assim, porque essa mulher ela era uma mulher que observava bem. Porque se você perceber, ela olha para Jesus de início e já detecta que ele é judeu. E aí ela já tinha percebido que quando ele fala, se você me pedir água, ela olha para ele e diz, mas você não tem com que tirar água de dentro do poço. Então ela estava observando Jesus, ela estava ouvindo o que Jesus estava falando. Ela não estava ali aquém de tudo que acontecia, porque ela observou que ele não tinha como pegar água e estava oferecendo água para ela. Que é o quê? No versículo de número 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Olha, como é que você vai me dar água se não tem como tirar e ainda é fundo? Como que vai fazer isso? Onde pode você ter água viva? Se eu não estou vendo nada na sua mão que me prove que você tem como me dar esta água viva. Olha a mulher, como que ela indaga Jesus. Ela queria entender o que Jesus está falando, que água é essa? Sabe, Jesus ali instiga ela, Jesus ali trabalhando ali na mente e fazendo com que ela ali comece a conversar e colocar ali as dúvidas dela. E aí Jesus, ele diz ela diz assim para a mulher, ela diz para Jesus, desculpa, és tu maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, seus filhos e seu gado? Aí, irmãos, entra essa questão. Porque Jesus disse que tinha água viva. Aí ela olha para ele, não tem como me tirar. E aí ela continua dizendo, você está dizendo que é maior do que Jacó? Você está dizendo que você tenha muito melhor do que Jacó nos deixou? Bebendo ele próprio aqui do gado e os seus filhos, você está dizendo que tem água melhor que essa? Então aí acho que ela já achou que Jesus estava querendo, dar uma cutucada no fato dela ser samaritana e ele judeu. Mas Jesus ali, irmãos, estava falando de algo que excedia as coisas materiais. E aí Jesus vai falar no versículo de número 13. Qualquer que beber desta água que está aí no poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus ele vai explicar para ela que água é essa. De novo, Jesus ele não nos deixa ficar na dúvida ou não compreendemos qual é a vontade dele para conosco. Ela tinha dúvidas de que água era essa e Jesus está explicando para ela que água é essa. Olha, essa água que você vê todos os dias aqui, Jacó bebeu, os filhos de Jacó bebeu, os animais beberam, o povo bebeu, mas todos eles beberam dessa água que mata a sede física e morreram. Mas qualquer que beber, e vai ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, não é
qualquer água, não é qualquer um que dá esta água, é o próprio Cristo. Ele se coloca como alguém capaz de dar água, a única água que dá vida eterna e que você bebe e não tem mais sede. Porque a água que eu lhe der se fará uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Você toma esta água e ela faz jorrar para a vida eterna. Então ela nos leva, ela multiplica e jorra para a vida eterna. E aí ela diz: Senhor, dá-me desta água para que eu não venha mais e tenha sede e venha aqui tirá-la. Interessante isso, porque Jesus ele está falando ali num nível mais de coisas, vamos dizer assim, no nível espiritual. E ela já pensou assim: bom, agora para mim vai facilitar muito, porque o trabalho de ir vir pegar água toda vez que eu preciso é cansativo, porque eu saio debaixo de sol, eu tenho que... O poço é fundo. Então eu preciso manejar tempo, esforço, dedicação. Se eu pegar uma água que eu não vou ter mais sede, o meu trabalho de vir todos os dias ao poço será eliminado. Então, me dá desta água. As pessoas, muitas das vezes, quando elas escutam a palavra de Deus, elas acham que Deus vai nos livrar das nossas obrigações cotidianas, de responsabilidades. Aquela visão de que, meu Deus, eu vou viver num patamar diferenciado, a qual não haverá mais dificuldades, a qual não haverá mais lutas, a qual eu sempre vou ter tudo, não vai nunca me faltar nada. Irmãos, a palavra do Senhor, quando nós olhamos aqui, Jesus em nenhum momento eximiu essa mulher do trabalho dela de ir voltar pegar água para matar a sede física. Mas ela compreendeu isso achando que era isso, irmãos. O Senhor, a palavra do Senhor, ela vem nos falar de coisas espirituais que vão nos levar para a vida eterna. E não podemos achar que vamos ser eximidos das coisas cotidianas, porque vamos precisar ainda trabalhar, vamos muitas vezes passar por dificuldades, mas não significa que dentro de nós não está jorrando a água que é para a vida eterna. Porque as coisas, amados, de Deus, muitas das vezes, elas são para espírito, é vida eterna. Não é para este mundo, é vida eterna. Não, eu quero dizer que Deus ele nos proporciona, sim, viver nesta terra com as coisas boas. Temos do bom e do melhor, Ele nos capacita, Ele nos dá fôlego de vida para trabalhar e a gente conquistar patamares na nossa vida. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, o objetivo principal dela é nos levar para a vida eterna. Não é para nos levar a viver apenas coisas terrenas, é vida eterna. E ela se ateu a isso dizendo: bom, então eu preciso desta água para não vir aqui toda vez e pegar água para saciar a minha sede, a sede física. E isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter a nossa sede espiritual saciada. Porque se não tivermos em nós jorrando águas vivas que fluam para a vida eterna, vamos ter problema. E aí, a partir do versículo de número 16, Jesus ele vai começar a tratar na vida dessa mulher o porquê que na vida dela não tinha e não jorrava água viva para a vida eterna. Por que ela tinha sede espiritual? E Jesus ia mostrar para ela que tipo de sede ele estava falando. Porque até então ela não compreendia qual que era a sede, que água é essa que vai matar a minha sede. Ela não estava entendendo. E Jesus ele foi mostrar para esta mulher qual era a sede dela e por que na vida dela havia a secura e por que ela precisava dessa água viva. Aí Jesus vai começar a indagar ela, que é o que acontece quando eu e você nos aproximamos de Cristo. Ele diz o seguinte, versículo de número 16. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu, e isso disseste com verdade. Jesus ele diz para ela: sabe qual que é a secura da sua vida? Sabe o que causa esta sede espiritual em você? O teu pecado. Sabe essa sua busca por alguém que faz com que você tenha do seu lado marido, mas ele não é seu, é de outra? É esta sua sede. O que está te faltando é a água viva.
Você tem buscado em tantas coisas saciar esta sede, esta sequidão, que você tem feito coisas erradas. Olha que interessante. Jesus ele vai mostrar para mim e para você o que causa em nós a nossa secura. O que impede da gente ter dentro de nós rios de água viva fluindo para a vida eterna. Jesus, amados, quando ali João, capítulo de número 3, versículo 19 e 20, ele nos fala a respeito um pouco disso. Que quando nós nos aproximamos de Cristo, as nossas más obras, elas são expostas. Mas aí muitos preferem se apartar de Cristo porque foi exposto os seus pecados. E Jesus fez com esta mulher exatamente isso. Ele expôs para ela o pecado dela. Irmãos, quando você se aproxima de Cristo, quando eu me aproximei de Cristo, ninguém aqui chegou e descobriu que era perfeito. Todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas más obras, elas foram expostas para a gente. Não chegou ninguém na presença de Deus num estágio de perfeição, a qual chegou e não viu-se que nele não se encontrava obras más. Irmãos, todos nós chegamos como esta mulher, sedentos de sede, não havia rios fluindo em nós para a vida eterna. Jesus expõe o nosso pecado, porque só expondo pode gerar em nós o entendimento de quão pecador e necessitado nós somos da graça de Cristo. Porque sem isso, nós não entendemos que precisamos do Senhor Jesus Cristo. Nós não entendemos que precisamos desta água. Então Jesus precisou expor. Irmãos, quando a gente se aproxima de Cristo, vamos ser expostos. Mas não para sermos humilhados, mas para que nós entendamos a nossa condição de ser humano. E aí que Jesus estava querendo dizer, tá vendo? Esta é a sua sede. A sede que você sente, que você tem buscado, é isso que eu posso saciar, eu posso fazer com que você tenha dentro de você água viva e você nunca mais vai precisar ter ao seu lado alguém que não é seu marido. Olha que coisa grandiosa Jesus revela para essa mulher. Olha que coisa grandiosa Jesus revela para mim e para você, dizendo, olha, quando você se aproximar de mim, eu vou expor para você quem você é. Mas eu quero te dizer que mesmo você sendo assim, eu posso dar para você a água capaz de fazer com que você nunca mais volte a ser o que você era. Isso é maravilhoso. É uma chance de termos em nós água viva. E Jesus estava dando a esta mulher esta oportunidade de ter esta água viva fluindo e ela ser uma nova pessoa. Versículo de número 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E aí, uma vez ela entendendo que ela era pecadora, ela vai querer entender o que é adoração. Como adorar? Porque ela aprendeu que no Monte Gerizim era o único lugar certo. E aí ela se toca e pensa, poxa, então, como assim? Eu quero entender. Porque, versículo de número 20, os nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela quer entender o que é adoração. Olha, em poucos minutos de conversa com Cristo, ela já entendeu que era pecadora e precisava da água. E aí ela percebe que ela precisa entender também como adorar a Deus da maneira certa, então. Porque dizem que é no Monte Gerizim. Os judeus falam que é em Jerusalém. Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está explicando para ela a história do povo. De onde começou? Jesus está tentando lembrá-la de que, olha, realmente a salvação vem dos judeus. A promessa veio para eles. E eles adoram, porque eles entendem. Vocês adoram de maneira errada. Mas aí Jesus diz para ela, olha, mas a hora
adora em espírito e em verdade. Jesus está ali revelando algo importantíssimo para ela, dizendo, olha mulher, a questão daqui para frente não é se é no Monte Gerizim, se é em Jerusalém. Não é essa a questão. A questão que agora, olha o que Jesus fala, a questão que agora, Deus ele tem buscado verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Esse negócio de, não, porque é aqui que você vai adorar, porque é aqui que é a adoração certa. Não, esquece o que Jesus falou para ela. Olha, Jesus ele tem procurado, Deus ele tem procurado verdadeiros adoradores. Vai chegar um momento, irmãos, e esse é o momento que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos em casa. Os templos feitos por mãos humanas, temporariamente fechados. E Deus ele tem buscado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente se estão dentro de um templo ou estão em casa. E este é o tempo que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Sem essa questão de é aqui, é ali. Não, o Senhor hoje ele procura verdadeiros adoradores. E ele diz, mas a hora vem. E é agora. E o que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adoram. Irmãos, é isso que Deus está procurando. Pessoas que o adoram. Pessoas que de verdade adoram a Ele. Entendem em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando. Não está procurando que pessoas com muito status, Deus não está procurando pessoas que estejam galgando altos cargos, Ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, e este é o tempo. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E aí ela vai dizer daquilo que ela conhece. Eu sei, versículo 25, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha como que essa conversa ela decorre. Jesus mostra que ela precisa beber uma água que é viva para ela não ter sede. Jesus mostra para ela qual é a sede dela. Jesus revela para ela o que é adoração e como Deus procura e busca que o adorem. Agora ela querendo entender e ela quer saber e vai falar do Messias. Olha que interessante como o nosso contato com Cristo, ele vai fazendo com que a gente vai cada vez mais buscando as coisas espirituais, porque a conversa começou ali, amados, com água para pegar no poço e beber. E agora a gente já está entrando aonde? No Messias que há de vir. E Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Olha só. Ela diz, olha, eu sei que o Messias vem, quando vier nos anunciará tudo. Ela estava ali na cabeça dela, olha, eu sei que tem um Messias, eu sei que Cristo ele virá, e eu sei que ele vai nos anunciar tudo. E ela estava colocando isso numa perspectiva lá do futuro. E aí, ela, de repente, ela olha e Jesus olha para ela e diz, eu sou, e eu falo contigo. Amados, olha que palavra profunda. Você está diante do Cristo, o Messias, e Ele fala comigo e com você nos tempos atuais. E Ele fala conosco. E Ele fala contigo. E Ele é o próprio Cristo, Ele é o Messias. Olha que maravilhoso. Que coisa esplêndida. Então Jesus, Ele nos mostra quão pecadores nós somos. Ele nos mostra a sede. Ele nos mostra que Ele é a água viva. Ele nos mostra como adorá-lo. E Ele diz, olha, eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu falo contigo e eu te anuncio as coisas que são do alto. Olha que maravilhoso. Olha que coisa profunda. Olha que encontro nós temos com Cristo. E o Senhor, Ele nos trata de um amor tão imenso, porque em nenhum momento Ele a condenou, Ele a repudiou, mas Ele a trouxe para junto de si, para que dentro dela pudesse fluir rios de águas vivas. E aí chegam os discípulos.
E eles se maravilham, porque nunca tinham visto judeu com samaritano, muito mais um homem conversando com uma mulher samaritana. Mas os versículos vão nos dizer que eles não indagam nem questionam Jesus, porque já conheciam Jesus o suficiente para saber que com Jesus não tinha isso. Ele se aproximava de todos que precisavam dele. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que a mulher, ela deixa seu cântaro. E ela foi à cidade e disse a eles, e diz assim: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? E aí saíram, pois, todos da cidade e foram ver quem era este Cristo. Quando nós vamos ler a sequência dos versículos, você que pode depois dê continuidade na leitura até o versículo de número 42, vai nos dizer que Jesus ele fica um pouco de tempo ali na cidade, porque conforme ele vai pregando, ele vai anunciando, ele vai falando da ceifa, ele vai falando dos ceifeiros. As pessoas se aproximam, os samaritanos se aproximam, eles vão gostando, eles vão ouvindo, eles pedem para Jesus ficar mais um pouco. Jesus fica 2 dias na cidade de Samaria. E ali no versículo de número 42, porque a mulher ela sai anunciando para a cidade que tinha um homem perto do poço que tinha falado tudo quanto ela tinha feito. No versículo de número 42, eles falam o seguinte para ela: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, olha qual que é o final de tudo isso. Verdadeiramente Ele é o Cristo, o Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós chegamos ao Senhor. Não chegamos ninguém em perfeitas condições, no seu melhor estado, oferecendo o melhor para Deus. Chegamos tão qual igual a esta mulher, muito pior, muitas das vezes com pecados muito mais horríveis, alguns menos, mas para Deus, amados, o seu pecado é pecado. E o pecado ele te leva para a condenação. E aí nós encontramos com Cristo. E você ouvir que Deus, olha, Deus ele pode mudar a sua história, olha, Deus ele pode fazer providência, isso é bom, mas eu quero te dizer que se você não for exposto ao que tem causado a sequidão na sua vida, e isso não for sarado por Cristo, e você não receber a água viva que o próprio Cristo dá, dentro de você não vai fluir rios que te levam à vida eterna. A questão principal é a vida eterna. Porque o pecado ele impede que você beba da água viva que é o próprio Cristo. Ele impede que em mim e em você tenha o Espírito Santo habitando. O pecado faz com que nós vivemos uma vida de sequidão. Mas Jesus ele quer tirar isso que causa sequidão na minha e na sua vida. E Ele quer que nós bebamos desta água, que é o próprio Cristo que nos dá, para que verdadeiramente possamos andar de forma que andemos para a vida eterna. E nisso, amados, passamos a entender claramente o que o Senhor fala. Passamos a adorá-lo da maneira correta, entendendo o que é adoração e sabendo o que Deus procura. E o mais importante, passamos a ser participantes da graça maravilhosa do Senhor. Passamos a ser participantes da vida eterna. E você passa a ter Cristo como seu Senhor. Cristo falando com você contigo, através da palavra dele. Então eu quero que nesta noite você entenda algo. O meu e o seu pecado, ele é o principal que impede nós de vivermos as grandes maravilhas do Senhor nas nossas vidas. E não tenha medo de ser exposto, não fique com medo se você se aproximar de Cristo e você perceber que você está sendo reprovado por Ele, por causa das suas más obras. Mas se arrependa, porque quando você se arrepender, Ele vai te dar algo que vai fazer com que você passe a ter atitudes e comportamentos diferentes, para que você nunca mais tenha aquela sede novamente, porque Ele vai te dar a água viva, que vai fazer com que você vá para a vida eterna, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu encerro aqui nesta noite a palavra do Senhor. Você que puder, leia o restante do capítulo para você ver que
como é grandioso aquilo que Deus faz, como é grandioso aquilo que Deus trabalha. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.